Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero falar sobre nossos maiores desafios. Por isso eu quero ler a palavra de Deus com vocês esta manhã, em Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 15. Nossa alegria em poder estar aqui esta manhã. Deus abençoe vocês todos, né? Pastor Ricardo, que é meu amigo, está em viagem, nós estamos aqui esta manhã. Pastor TT está completando mais um ano de vida hoje. Que bom, Deus te abençoe, viu? Pois eu te dou um abraço bem virtual, tá bom? Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 15 para nós entender. Diz assim a palavra do Senhor. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Até aqui. Por favor, pode assentar-se, desocupar as suas mãos e dar um aplauso para Jesus com bastante alegria. Glória a Deus, aleluia. Isso, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero falar sobre os nossos maiores desafios. E olhando aqui para a palavra de Deus, no capítulo 6 de Juízes, o povo de Israel, eles vão sofrer um tempo muito difícil. Eles vão passar por 7 anos de provações extremas. A palavra chama de a opressão dos midianitas que esse povo iria sofrer. Vocês sabem que tem coisas que a gente faz na vida que aos nossos olhos tem nada demais. Tem coisas que a gente faz que às vezes a gente até diz: puxa vida, se eu estou sentindo paz nisso, por que não fazer? Eu aprendi uma coisa, uma palavra nova que antes era pouco comentada, chamada de cosmovisão. É enxergar as coisas, cada um enxerga por um ângulo diferente, valores diferentes. E o povo aqui, eles estavam fazendo coisas que para eles não tinham problema nenhum. No capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia diz que, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Isso quer dizer que, aos olhos de Deus, o que eles estavam fazendo não era boas coisas. Ao ponto de Deus ter se entristecido com aquele povo. E o descontentamento de Deus foi tão grande que Deus decidiu punir o povo de Israel nesse episódio aqui. E a Bíblia diz que os midianitas, eles atacaram o povo de Israel. Como que se não bastasse os midianitas, a Bíblia diz que também os amalequitas e os do Oriente. Foram 3 inimigos ao mesmo tempo saqueando o povo de Israel. Ao ponto de tudo que eles plantassem, quando chegasse na hora de colher, ao invés deles colher, o inimigo é que colhia. E a Bíblia diz que por isso o povo de Israel, eles se empobreceram demais. Eles vieram à pobreza, porque no capítulo 6 de Juízes, no versículo 6, está escrito assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vocês percebem que por que não clamaram ao Senhor antes? Por que não examinaram? Por que não procuraram entender Deus? Por isso que a Bíblia diz que o povo forte, como está registrado no livro do profeta Daniel, é o povo que prossegue em conhecer o seu Deus. Nós temos que conhecer Deus. Jesus disse que nós erramos
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem coisas que a gente faz que para nós está tudo bem. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E aí, eu digo, os desafios, eles estavam no meio de uma situação difícil. Como nós estamos hoje vivendo numa pandemia, uma situação que nós não imaginávamos que iríamos passar. Deixar de apertar a mão, deixar de, principalmente as irmãs, que têm um costume lindo de cumprimentar uma outra com um beijinho no rosto, um abraço. As igrejas ficaram fechadas por 150 dias. Nós tivemos que fazer cultos online e para nós, pastores, isso foi um desafio muito grande. Você chegar de frente para uma câmera, olhar para as cadeiras e o nosso cérebro, a nossa mente, ela é uma máquina, eu chamo de uma máquina tão potente que a gente olha para as cadeiras e imagina os irmãos, porque a igreja é assim, os irmãos têm os lugares prediletos para sentar na hora do culto. A gente consegue enxergar cada um sentadinho ali. E a gente ficava pensando, meu Deus, que momento difícil, que desafio que nós estamos vivendo. E quando a gente vive esses desafios, a gente começa a criar algumas síndromes. A gente começa a se diminuir. A gente começa sempre a pensar no pior. Então, um dos nossos primeiros desafios, eu disse que eu ia falar sobre os nossos maiores desafios. E um dos maiores desafios que a gente tem é acreditar em nós mesmos. Vocês sabiam que nós temos dificuldades em dados momentos da vida de acreditar na gente mesmo? Até porque nós nos desenvolvemos a partir de outrem. Nós gostamos de coisas porque temos amigos que gostam de coisas. Nós escolhemos profissões porque tem um amigo que teve tal profissão e a gente achou legal e acaba tendo essa mesma profissão. Nós nos desenvolvemos, aprendemos a andar, falar, comer, gesticular através de outras pessoas. E chega um certo momento que a gente cria uma dependência tão grande, mas tem momentos da vida que a gente precisa decidir sozinho, nós e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eu quero falar de um dos nossos maiores desafios é acreditar na gente mesmo. Mediante a situação que o povo de Israel estava vivendo, quem apareceu para Gideão aqui não foi o pastor Ed, não foi o pastor Ricardo, foi o anjo do Senhor. O anjo diz: varão valoroso, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Ele disse: se o Senhor é com a gente, por que nós estamos passando por isso? E aí o questionamento dele é aqui, no versículo 15. Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tem coisas que nós precisamos compreender e entender. Que há momentos da vida, como o povo de Israel, quando estavam diante do Mar Vermelho, eles desafiando Moisés e dizendo: e agora, Moisés? Deveríamos ter ficado lá no Egito mesmo, porque morreríamos lá, teria sepultura para todo mundo. Aqui nós vamos morrer porque o inimigo vem vindo aí. E naquele momento não era para o povo vencer aquela situação. Como Gideão aqui, naquele momento era Deus que iria fazer. Deus disse para o povo através de Moisés: ordene o povo que marche. O Senhor diz: vocês vão ficar calados, como também falou com Josafá, e eu pelejarei por vocês. Agora é o momento de eu agir, porque antes da pandemia nós não estávamos buscando a Deus, entregando a nossa vida, nossa família, nossos propósitos, nossos problemas, nossas dificuldades. Nós não estávamos com o Senhor. Nos momentos bons, liberados para cultuar, quem estava cultuando a Deus com alegria, que levante a sua mão.
E aí, irmãos, nós servimos a um Deus que é justo. Deus não é injusto. Se você está desacreditando que dias melhores virão, que nós vamos vencer, que nós vamos passar por esse momento, glorificando o nome do Senhor Jesus, eu queria desafiar você esta manhã a confiar que o Senhor é com você, que Deus é conosco. Deus olhou para Gideão e viu que quando os inimigos vinham tomar o trigo, Gideão estava malhando o trigo no lagar, o lugar de pisar as uvas. E aí os inimigos levavam o trigo dos demais. No lagar eles não iam, porque não tinha uvas, mas lá estava o trigo de Gideão. Enquanto os outros talvez passavam por necessidade, na casa de Gideão tinha bolo, tinha comida, porque ele usou a inteligência. E o Senhor viu isso nele. E o Senhor estava dizendo: vai nessa tua força. E Gideão diz: com que eu vou livrar Israel, Senhor? A minha família é a mais pobre aqui em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Vocês sabem que terão desafios nas nossas vidas, que nós vamos olhar para eles, assim como Davi quando olhou para Golias. Ele em nenhum momento o chamou de gigante, ele chamou de incircunciso, o chamou de filisteu, porque ele sabia que quem estava com ele era muito maior do que o gigante. Aquele que está conosco é muito maior do que o problema que nós estamos enfrentando. Então eu digo para você esta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, acredite, tenha fé que você vai conseguir, porque Deus está com você. Deus está conosco, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem está dizendo isso hoje? Eu estou lendo a Bíblia, falando aqui da palavra de Deus, que o Senhor, quando Ele entra na guerra com a gente, é para nós vencer. Talvez você diz: pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo durante esse tempo. Eu achei que eu não ia conseguir, que eu ia naufragar. Os discípulos, quando estavam com Jesus, eles viveram esse momento de uma tempestade, de a água começar a entrar no barco. O barco era arremessado de um lado para outro, eles já estavam molhando os pés. Jesus estava lá na proa, descansando, até que eles vão em Jesus e diz: mestre, acorda, não te dá que perecemos, nós vamos morrer. Jesus fica de pé, levanta as mãos e apenas dá ordens ao mar, ao vento, à tempestade, porque Ele tem todo o poder. Tem um versículo na Bíblia que está em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. O Senhor Jesus, depois que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele aparece aos seus discípulos e diz: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Quando a Bíblia diz todo o poder, quer dizer 100%. Toda a autoridade está nas mãos de Jesus. E nós estamos aqui esta manhã por uma causa: nós viemos cultuar a Jesus. Nós viemos trazer Jesus para as nossas vidas. E se Jesus está conosco, a gente pode, a gente consegue. Porque se somos fracos, Jesus é forte. Se somos pequenos, Jesus é grande. Se somos incapazes, Jesus é capaz. E eu não vou falar sobre a história, o desfecho aqui de Gideão, mas vocês sabem que Gideão saiu com muitos homens. Não estou pregando uma mensagem textual, estou numa linha de raciocínio. Mas Gideão venceu os inimigos apenas com a sua voz, glorificando o nome do Senhor. Deus era com Gideão. Se Deus estava chamando Gideão, porque Deus era com ele. Se Deus te trouxe aqui esta manhã para ouvir esta palavra, é porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. E Deus não precisa das nossas, talvez das nossas capacidades, em muitas coisas. Deus precisa de uma ferramenta chamada fé. Você precisa acreditar. Porque quem tem fé, irmãos, parte para cima. Quem tem fé não desanima. Quem tem fé não se acomoda. Quem tem fé está sempre para frente, não retrocede, está sempre aos pés da cruz com Jesus Cristo. É esse povo que vence.
É esse povo que alcança a vitória. Amém, queridos? Um dos nossos segundos desafios são coisas que eu às vezes fico pensando, é chegar a um nível de maturidade do dar e receber, do plantar e o colher. Nós estamos vivendo um momento de... A Bíblia diz que para todas as coisas, Eclesiastes 3, tem um propósito determinado por Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer. Chama isso de um mundo biológico. Tempo de vir ao mundo e tempo de ir embora. Tempo de plantar, tempo de colher. E aí vai falar tempo de guerra, tempo de paz, vai falar tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E nesse tempo que nós vivemos, nós desenvolvemos muitas coisas. Carências, depressões, ansiedades, nos isolamos, muitas pessoas ficaram no seu cantinho. E uma coisa que eu queria dizer para você, o segundo desafio, estou falando dos nossos maiores desafios, é compreender que eu vou receber um carinho de alguém quando primeiro eu der o carinho. Eu vou receber um abraço quando eu estiver disposto para abraçar. O Senhor Jesus ensina que no nosso mundo espiritual, no mundo que Jesus nos ensina, é que tudo que a gente quer do outro, nós precisamos fazer primeiro. Nós precisamos uns dos outros. Nós não falamos que somos uma família quando a gente vem para a igreja, que nós servimos ao Senhor. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu vi muitas pessoas se isolando, muitas pessoas não conseguiram voltar para as igrejas, abandonaram a fé, se sentiram sozinhas. A gente sempre culpa alguém, a gente sempre diz, olha, eu parei por causa de fulano, eu não vou mais por causa daquele irmão que não me sorriu mais para mim, que não se importou mais comigo. Mas existe algo que é desafiador, e isso a gente precisa entender e praticar, que tudo que eu quero, primeiro eu faço. E foi Jesus que falou. E uma coisa interessante, irmãos, que tudo que a gente planta, a gente nunca colhe o mesmo tanto que plantou. A gente sempre colhe mais. Eu era garoto, eu morava na roça, e eu lembro que meu pai plantou uma roça de milho, e nós usávamos aquelas plantadeiras manual, pequenininha, plantar. Você jogava 3 grãozinhos de milho no solo, nascia ali um pé, 2 pés de milho, e dava 3 espigas. De 3 grãozinhos você colhia centenas de grãos que você havia plantado. Você não precisa, isso é uma lei. Você planta um pouquinho e colhe mais. Eu quero só ler um versículo aqui, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Se você tiver a Bíblia, acompanha comigo aí, por favor, eu já estou terminando. Não sei nem se vai dar tempo de eu falar tudo que eu precisava. Vou resumir bastante aqui. Mateus capítulo 7, no versículo 12 está escrito assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso para mim é um desafio, porque de um tempo para cá, nós desenvolvemos um desejo na gente, que a gente quer muito as coisas, mas às vezes a gente não quer repartir o que temos. E o apóstolo Paulo, ele falou dos homens dos últimos dias, e ele deu uma lista muito feia, e nós não estamos inseridos porque nós temos o Espírito Santo. Paulo diz que os homens dos últimos dias seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Paulo vai falar muitas coisas. E o Senhor Jesus, essas palavras aqui é de Jesus. Ele está dizendo para nós: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam,
fazei-lhe também. Nós gostamos muito de receber oração, de receber boas mensagens. Existem aquelas pessoas que postam as coisas lá no Facebook, e toda hora ele olha para ver se alguém curtiu, para ver se alguém deu um joinha, se ver se alguém fez alguma coisa. Mas às vezes nós não fazemos isso também. Às vezes nós gostaríamos que as pessoas orássemos por nós. Eu queria implantar isso na nossa vida. Eu sei que vocês já praticam isso, mas eu gostaria que vocês estamos bem distanciados aqui, respeitando as normas, não podemos tocar um ao outro, mas que você olhe do lado aí onde tem um irmão, estenda a mão sobre ele e o abençoa, de longe mesmo, e automaticamente ele vai te abençoar. Você não imagina o poder que tem isso esta manhã. Diga assim: eu te abençoo no nome de Jesus. Diga: eu abençoo a tua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus filhos, o teu pão, a tua água, o teu trabalho. Isso abençoa, irmãos. Sabe que é isso que nós devemos desenvolver. Tirar tempo durante o dia, orar um pelo outro, abençoar a vida dos nossos irmãos, porque nós queremos tanto a bênção de Deus. Por que não abençoamos? Por que não oramos também? E isso aqui é um desafio. Às vezes a gente falando é muito simples. É um desafio a gente tirar 15 minutos do dia, dobrar os joelhos e começar a orar um pelo outro. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A palavra efeito é como um remédio. Sabe quando você tem uma dor de cabeça e você é acostumado a tomar um remédio, você vai e toma, e você sabe que daqui a 10 ou 15 minutos aquele remédio vai fazer efeito e a dor vai sumir? A oração faz efeitos. Esse culto vai fazer efeito. Essa bênção que você recebeu aqui esta manhã, ela vai fazer efeito na sua vida. Daqui a alguns minutos, ou instantaneamente, ou exatamente agora, Deus já começa a agir nas nossas vidas. Esse é o poder do nosso Deus. Então tudo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu preciso fazer primeiro. Eu quero terminar por causa do horário, fechando a minha Bíblia aqui. Mas antes eu quero falar sobre, dar um exemplo do terceiro desafio. O terceiro desafio é: nós nunca vivemos preparado para o dia mau. Nós não estávamos preparados para o que estamos vivendo agora. Início do ano, muitas pessoas planejaram viagens, outros um emprego novo, alguns um intercâmbio, outros abriram a sua primeira empresa, até abriram, e disseram: olha, até julho eu quero abrir a minha segunda. Outros a minha primeira viagem internacional. Preparamos tudo isso, e de repente a igreja fez projetos. Olha, vamos fazer congressos no mês de junho, vamos preparar para o mês de maio, vamos fazer isso. E de repente tudo se fechou. Chegamos em Ribeirão Preto numa fase vermelha, onde o comércio fechou, as pessoas pouco saíam nas ruas, os idosos se confinaram. Quem disse que nós estávamos esperando? Mas Jesus nos avisou. Eu estou falando que esse é os nossos grandes desafios. E um dos grandes desafios é acreditar. A gente tem aquele negócio que vai acontecer só coisas boas no mundo. Jesus falou em João no capítulo 16, no versículo 33: eu tenho-vos dito isto, para que vocês tenhais paz em mim. No mundo vocês terão aflições. Mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora nós estamos vivendo essa aflição. Era um desafio para a igreja acreditar. Quando o pastor subia aqui e pregava: irmãos, valorize os cultos, ame. Eu escrevi uma frase esses dias que diz: olha, perdoe, ame, valorize, como que se o amanhã não existisse. E se o amanhã existir,
ame de novo, perdoe de novo, faça tudo de novo. Nós pregávamos Hebreus 10, 25, não deixando-nos de congregar. Se esforce para buscar a Jesus. E muitas pessoas não acreditaram. Nós tínhamos essa dificuldade, que nós não iríamos passar por isso. Isso era um desafio para a igreja. E agora estamos aqui, vivendo esse desafio. E o Senhor Jesus já havia dito para nós: olha, no mundo vocês terão aflições. Nós nos preparamos, irmãos, para uma festa de aniversário. Nós preparamos a festinha do filho, ficamos 1 ano programando. Nós preparamos a formatura, nós preparamos tudo, mas a gente não se prepara para o dia ruim. Você não vê ninguém se preparando. Olha, eu estou me preparando para o meu fúnebre. Olha, eu estou me preparando para o dia da minha morte. Olha, ninguém faz isso, porque isso é até estranho dizer isso. Nós pensamos e imaginamos que as coisas ruins não acontecem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso é um desafio acreditar nisso, mas isso acontece. Nós somos crentes, vamos para o céu, mas ainda estamos no mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar muitas coisas, só que com uma diferença. A Bíblia diz em Salmo 46, Deus é refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. A palavra socorro bem presente é socorro imediato. Sabe alguém que sofre um acidente e alguém chama o SAMU, o resgate, ele fica esperando e não sabe se vai demorar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Se você é do Senhor Jesus, se acontecer alguma coisa com você, imediatamente já tem um anjo do Senhor lá do teu lado, te guardando, te livrando, te protegendo, porque Deus cuida dos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Ele é refúgio e fortaleza. Nós não nos preparamos, mas agora nós vamos viver preparado. Para mim terminar, tem um versículo na Bíblia que está em João no capítulo 15, no versículo 5, na parte B, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. O nosso terceiro desafio é entender: você pode tudo na vida, mas Jesus precisa estar inserido nos teus planos, nos teus projetos. Vai casar? Bota Jesus no teu casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Vai abrir um negócio, uma empresa, alguma coisa, bota Jesus como teu sócio, como dono de tudo, aliás. Tem os teus filhos, consagra eles ao Senhor. Coloca Jesus em tudo. Mas em dados momentos da vida nós nos tornamos autossuficientes. Achávamos que podia todas as coisas. E aí Jesus veio e só mexeu um pouquinho. Ele só permitiu que um vírus acontecesse, viesse, saísse talvez lá do outro. A certeza absoluta ninguém tem. Até então é que saiu lá do outro lado do mundo. Mas o Senhor está aqui, como está escrito em Salmo 91, no versículo 4 ao 6. Com seus filhos assim: Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Ele cuida de nós. Salmo 91, do 14 ao 15. O Senhor diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91, 10 diz: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Pode ser que a praga até atinja alguma coisa, mas o Senhor estará conosco. Ele é a dose mais forte dentro de nós. Amém, meus irmãos? Que esses desafios sejam vencidos e que Cristo esteja no topo de todas as coisas. Quem acredita que Jesus está acima de tudo, aqui levante a sua mão. Fique de pé.